Olá para todos e todas. A gente vai estudar um pouquinho sobre a religião do Egito. Os egípcios, eles são conhecidos mundialmente por ter uma religião muito marcante. Na antiguidade, eles acreditavam na vida após a morte e eles mumificavam as pessoas que morriam, seus mortos, para poder preservar o corpo dessas pessoas, porque eles acreditavam que havia a chance da alma retornar para o corpo. A religião do Egito, ela era politeísta, eles acreditavam em vários deuses e esses deuses, muitos deles participavam dos rituais de mumificação, participavam tanto dos rituais de mumificação quanto do julgamento da alma dessa pessoa depois que ela morria. Entre os deuses do Egito, os mais importantes, nós temos o faraó, que era considerado um deus, Osíris, que era o primeiro faraó, e era um deus que representava a vida após a morte, porque Osíris foi uma das primeiras múmias do Egito. Osíris, ele foi assassinado pelo seu irmão Sete. Sete é irmão de Osíris e é considerado a figura maligna da religião do Egito. Sete tinha inveja de Osíris e aí tentava roubar o Egito de Osíris, porque o Egito pertencia a Osíris. E aí o que Sete vai fazer para poder conseguir as terras do Egito? Ele vai criar um sarcófago, isso é um sarcófago, isso é um sarcófago, que era um local onde essas pessoas que morriam ficavam, as múmias ficavam esperando a alma voltar, como se fosse o nosso caixão de hoje em dia. E Osíris vai mandar fazer um sarcófago com as medidas exatas, Sete vai mandar fazer um sarcófago com as medidas exatas de Osíris. E aí ele dá uma festa, convida Osíris, e nessa festa ele pede para que todas as pessoas entrem naquele sarcófago, porque ganhariam um prêmio o que coubesse certinho dentro do sarcófago. Ninguém coube, exceto Osíris. Então Osíris entra no sarcófago, ele prende, mata Osíris, esquarteja Osíris e joga os pedaços de Osíris pelo rio Nilo. Ísis, que é a esposa de Osíris, a deusa do amor e da magia, apaixonada por Osíris, sobrevoa todo o Egito, todo o rio Nilo e começa a juntar as suas peças. Ela junta, costura todas as partes de Osíris, enrola ele em faixas e transforma Osíris numa múmia. E aí Osíris ressuscita, derrota Sete e volta a governar o Egito, que depois ele acaba deixando para os faraós. Então Osíris é um dos deuses mais importantes junto com Ísis. Anubis é o deus dos mortos, ele tem forma meio de cachorro, ele é considerado a primeira múmia e ele que conduz as almas para o julgamento na morte. Horus é o filho de Osíris e de Ísis, é um dos deuses mais importantes e ele também está relacionado ao julgamento. Ele junto com seus filhos que cuidam das partes daquela pessoa que faleceu, que está sendo julgada. Ele é um dos responsáveis ao juízo das almas, que vai conduzir a pessoa depois do julgamento para o paraíso ou para a tortura eterna. E aí tem a deusa Amate, que é a deusa da justiça, que representa o equilíbrio, a harmonia do universo é representada por ela e pela sua pena, que fica na sua cabeça. Néftis, que é a irmã de Ísis, o lado negativo de Ísis, como Osíris tem Sete, Ísis tem Néfti. Ra, que é o principal deus, o deus Sol, o deus que protege o Egito, o criador de tudo, o deus, um dos primeiros deuses, ele que vai começar a civilização do Egito. Tote, que é o deus escrevente. Ptah, deus das artes e da sabedoria. Selkt, que é a deusa que alimenta os mortos. Esses são alguns deuses do Egito. O Nilo também era um deus, considerado um deus dos egípcios antigos. Quando morria uma pessoa dentro do Egito, eles praticavam, se a pessoa fosse da nobreza, eles praticavam um ritual de mumificação. E eu trouxe para vocês a minha múmia, para a gente poder entender um pouquinho como é que funcionava esse ritual de mumificação. No ritual de mumificação, eles cortavam a barriga da pessoa e retiravam os órgãos daquela pessoa, as tripas, o fígado, o pulmão, rins, todos os órgãos internos
daquela pessoa eram retirados e colocados em potes, que era o que ficaria guardado com os filhos de Horus, certo? Eram 4 potinhos e cada potinho ficava, né, guardadinho pelos filhos de Horus. E aí eles colocavam os órgãos dentro dos potinhos para aguardar o julgamento. Retiravam o cérebro através, né, do nariz, perfuravam o nariz, retiravam o cérebro daquela pessoa e aí eles colocavam o corpo dessa pessoa de molho no bicarbonato de sódio por mais ou menos 60 dias para secar todo o corpo. Quando o corpinho secava, eles passavam óleos perfumados e enfaixavam esse corpo, essa múmia, davam faixas de linho na múmia e aí colocavam essas múmias dentro dos sarcófagos, que eu já mostrei para vocês, e deixavam essas múmias nos mausoléus. As pirâmides do Egito, por exemplo, para quem não sabe, elas foram construídas para serem mausoléus, para poder guardarem os corpos de faraós. Então era muito comum. Cada faraó, antes de morrer, criava uma grande construção para poder armazenar o seu corpo depois da morte. E aí, depois da morte, eles, né, tinham as expectativas, né, o que ia acontecer com essas pessoas depois da morte. Então, eles iam passar pelo tribunal de Osíris, pelo julgamento, para poder saber se eles eram aptos a voltar à vida ou se eles seriam condenados à morte eterna, certo? Aqui, né, tem uma ilustraçãozinha do ritual de mumificação, que eu vou colocar depois, e aqui embaixo tem do Tribunal de Osíris. No Tribunal de Osíris, Anubis levava o corpo, né, levava a alma da pessoa para o julgamento, não o corpo, a alma da pessoa para o julgamento. A alma da pessoa era representada pelo seu coração, o coração que dizia, né, o peso que aquela alma tinha. E aí esse coração ele era colocado na balança da justiça. De um lado era colocado o coração, do outro lado era colocado a pena da deusa Mate. E aí a pessoa ela ia contar o que ela fez durante a vida, ela ia relatar a vida dela. E se as atitudes dela fossem mais leves do que a pena, né, se fossem boas atitudes, o coração subiria e a pena desceria. O coração dela era leve. Se as atitudes dela fossem negativas, o coração desceria e a pena subiria. E aí, além, né, do relato, havia os relatos no livro da vida que o deus Tote, que era o deus escrevente, havia feito durante toda a vida da pessoa. Então, ele abria o livro da vida e contava para aquela, né, naquele julgamento tudo que aquela pessoa fez desde o seu nascimento até o dia da sua morte. E isso ajudava a pesar o coração, se era mais leve ou mais pesado que a pena. Horus e os filhos eram os protetores, né, dos órgãos dessa pessoa, para decidir se ela voltava ou não. E era Horus que ajudava a levar a alma dessa pessoa, que ia conduzir a alma dessa pessoa para o céu, né, para o paraíso, não o céu, né, mas eles tinham um paraíso, que eram os campos de Osíris, ou para o tormento eterno, que era ficar preso no sarcófago, ser devorado por monstros, né, por animais ferozes da mitologia do Egito Antigo. Osíris era o juiz, ele que decidia se a pessoa era boa ou ruim, qual era a sentença daquela pessoa. E se a pessoa fosse boa, se o coração dela fosse bom, ela podia voltar a viver no seu corpo, né, na sua muminha que estava dentro do seu sarcófago. E aí era a expectativa. Esses egípcios, eles enterravam, né, eles colocavam junto com os seus corpos, né, com as suas múmias, grandes tesouros, comida, escravos, porque eles tinham a expectativa de voltar a viver logo. Então, quando muitos arqueólogos encontraram, né, as tumbas egípcias lá no século XIX, início do século XX, encontraram, além das múmias, uma grande quantidade de ouro, pedras preciosas, produtos finos, encontraram restos de comida e muitas tumbas tinham corpos de escravos que morreram aguardando a alma do seu senhor voltar. Não eram apenas os faraós que eram mumificados,
sacerdotes, alguns altos membros do exército também tinham esse privilégio. Mas o ritual de mumificação era um privilégio muito caro, né? Era um ritual que necessitava que as pessoas tivessem uma boa condição financeira para poder realizar, executar. Quem executava o ritual eram os sacerdotes, que eram responsáveis pela religião, e era algo que permeava a vida desses egípcios, a crença na vida após a morte, a esperança de retornarem para viver. Esse ano de 2021, o Egito conseguiu recuperar uma série de artefatos e de múmias que estavam espalhados pela Europa. Fizeram um cortejo maravilhoso pelas ruas do Egito para devolverem, né, para repatriarem essas múmias que estavam perdidas na Europa de volta para o seu país de origem, para o seu local de origem. E o Egito até hoje desperta nossas curiosidades, desperta muito o nosso interesse, né? As mumificações, os seus deuses, os seus rituais são uma coisa muito interessante até os dias de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos!